tribulação produz perseverança. Irmãos e irmãs, hoje eu trago mais um vídeo aqui para vocês e hoje nós vamos falar sobre a perseverança. E nós vamos falar também, irmãos e irmãs, que a perseverança ela só vem conforme nós passamos pelas nossas tribulações. Ou seja, somente as tribulações é quem produz perseverança. Quando nós passamos por tribulações, nós saímos dela mais fortes, mais perseverantes. Por isso não é possível se dizer que se tem perseverança sem passar por tribulações. E hoje eu trouxe um texto aqui para nós meditarmos, que está lá em Romanos, capítulo 5, dos versículos 1 ao 4, que diz assim: Assim, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele e através da fé, nós temos acesso à graça, na qual nos mantemos e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E não só isso, nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança produz a fidelidade comprovada, e a fidelidade comprovada produz a esperança. Primeiro eu gostaria de falar aqui neste vídeo sobre a justificação. Muitas pessoas pensam que pode se justificar diante de Deus através das boas obras que elas fazem, através do cumprimento de preceitos religiosos, mas isso é uma mentalidade da velha aliança. Na nova aliança, nós somos justificados por Deus através da nossa fé no que Jesus fez naquela cruz. Às vezes você está aí do outro lado, você pensa que você pode se justificar diante de Deus cumprindo normas e preceitos religiosos, fazendo boas obras, mas não é assim que nós nos justificamos diante do Senhor. Na nova aliança, nós já somos justificados diante de Deus, ou seja, não precisamos de um esforço próprio para nos justificar, pois Cristo já nos justificou naquela cruz, e a nossa justificação depende somente da nossa fé neste sacrifício. Amém? Então, você precisa parar com essa mentalidade de se justificar diante de Deus através das suas obras, pois assim você nunca irá conseguir se justificar. Mas a justificação é somente pela fé em Jesus. E aqui o apóstolo Paulo fala sobre a tribulação, que somente nas tribulações é que conseguimos ter algo chamado perseverança. A perseverança de enfrentarmos essas tribulações e sairmos dela cada vez mais fortes, cada vez também mais dependentes de Deus, mas cada vez mais fortes, nos tornando seres humanos mais maduros na fé. Não é possível, irmãos e irmãs, dizer que se é perseverante sem você enfrentar tribulações, pois é muito fácil dizermos que nós somos perseverantes durante o tempo de bonança que nós vivemos ou que nós vivenciaremos em nossas vidas, mas é somente na tribulação que nós veremos se nós somos perseverantes ou não. E é somente nas tribulações, irmãos e irmãs, que nós nos apegamos a Deus. Porque no tempo de bonança é muito fácil dizer que nós cremos, mas é somente nas tribulações que nós veremos se nós realmente servimos a Deus ou se nós somos cristãos de fachada,
que dizem que servem a Deus, mas no final não servem. E a palavra também vai dizer que a perseverança produz a fidelidade comprovada. A fidelidade comprovada que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, irmãos e irmãs, é a nossa fidelidade junto a Deus. Através das nossas tribulações, da nossa perseverança que nós adquiriremos durante essas tribulações, é que nós veremos se nós somos realmente fiéis a Deus, se nós somos verdadeiros adoradores do Senhor. Porque tem pessoas que durante a tribulação, elas desistem da fé, ao invés de se apegar ao Senhor. Elas desistem do Senhor e se voltam para os caminhos do mundo. E isso é muito grave, irmãos e irmãs, pois as tribulações, elas em si, elas não deveriam nos afastar do caminho de Deus, que é Jesus Cristo, mas sim deveriam nos aproximar de Deus. Pois quando nós nos afastamos dele, nós estamos intensificando ainda mais a nossa tribulação. Pois Deus, durante a nossa tribulação, é nosso apoio, é nosso refúgio. E a pessoa que se afasta de Deus, ela não tem mais esse apoio. Portanto, ela não vai mais enfrentar as tribulações com facilidade, pois ela já não tem mais o apoio de Deus, já não tem mais essa segurança em Deus. Ou seja, ela não foi fiel durante as tribulações, pois ela se afastou de Deus, ela se afastou do Senhor. E a Bíblia também vai dizer que a fidelidade comprovada produz a esperança. A esperança, irmãos e irmãs, de dias melhores, de se vivenciar aquilo que Deus prometeu para nós, para mim e para você. Às vezes você que está aí do outro lado carrega uma promessa de Deus. E eu tenho que te dizer, tenha esperança. Lembre-se deste versículo que nós meditamos hoje, que a tribulação, ela é muito importante nas nossas vidas, pois ela produz resiliência, perseverança no caso, que produz a fidelidade comprovada, onde você vai ver se você realmente é fiel a Deus, e produz a esperança, esperança de dias melhores, esperança de você enfrentar essas tribulações e vivenciar aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, irmãos e irmãs? Gostaria de ler aqui também, lá no versículo, continuar aqui no versículo 5, que diz assim: E a esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. De fato, quando ainda éramos fracos, Cristo, no momento oportuno, morreu pelos ímpios. Ou seja, Cristo, no momento oportuno, morreu por mim e morreu por você. E quando ele morreu por mim e por você, ele não nos concedeu somente a salvação, mas ele nos concedeu também a nossa justificação, o perdão pelos nossos pecados, a salvação, a provisão. Tudo isso foi concedido na cruz. E o amor de Deus, irmãos e irmãs, ele é derramado em nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de nós é que comprova o amor de Deus e também o sacrifício de Jesus naquela cruz. Amém, irmãos e irmãs? Que esta palavra possa ter tocado o seu coração e, se você quiser, você pode compartilhar. Amém? Você é um abençoado por Deus.